Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Quem estava com saudade aí depois da data FIFA voltou o Brasileirão e aqui eu e o Matheus, obviamente, estamos para fazer o vencedores e perdedores da nona rodada, né, não, Matheus? Exatamente, futebol brasileiro de volta com a nona rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente, como sempre, estamos aqui para analisar o que de melhor aconteceu e o que de pior também. Exatamente. Aqui é um quadro onde eu e o Matheus selecionamos 5 personagens, instituições, pessoas, jogadores, clubes ou qualquer coisa do tipo que a gente acha que saiu com saldo positivo da rodada, 5 que saíram com saldo negativo. Eu não sei as escolhas do Matheus, ele não sabe as minhas, e aí a gente debate, vê se concorda ou discorda com as escolhas um do outro. Você quer começar pelos perdedores ou pelos vencedores hoje, Matheus? Pode ser pelos vencedores. Pelos vencedores, vou puxar aqui então o meu primeiro vencedor, que foi criticado algumas vezes já nessa temporada, que é Rogério Ceni. O Bahia que antes da parada tomou 4 gols do Remo. Rogério Ceni apareceu numa entrevista coletiva e desceu o pau em seu próprio time. E assim, a resposta que eles deram foi simplesmente 3-0 em cima do bom Atlético Paranaense, que vinha aí também de 2 vitórias consecutivas. Então, parece que Ceni continua com moral lá no Bahia. Exatamente, né? Eu acho que, olhando para o grupo City, o Ceni acho que nunca perdeu a moral, talvez um pouco só, mas eles pensam muito num projeto a longo prazo. Ele, apesar dos pesares, assim, você pode gostar, não gostar do personagem, do perfil, do estilo. Mas fato é que o Rogério Ceni faz um bom trabalho à frente do Bahia. É só pegar a situação em que o time estava antes dele e onde está agora. É bem verdade que tem investimento, que tem chegada de bons jogadores, mas eh, eu acho que o máximo que dá para o Bahia fazer em se tratando de campeonato brasileiro, especialmente, é o que o Rogério Ceni faz. Briga por Libertadores, na temporada passada chegou na fase de grupos, né, deu azar de ter caído no grupo da morte também, essa chegou na pré-Libertadores, foi eliminado. Acho que a grande crítica ao trabalho dele é nos mata-matas. Acho que o Bahia poderia dar um pouquinho mais de valor às Copas em que ele disputa, mas nos pontos corridos acho que o trabalho do Bahia vem sendo sólido, já não é de hoje. O Bahia faz boas temporadas em campeonatos brasileiros. Você bem destacou, ganhou de um time bom do Atlético Paranaense, é o quinto colocado, então não ganhou de qualquer galinha morta aí não. E Bahia tá no G4, né, tá à frente do Atlético ainda. E não foi uma vitória apertada, não foi um jogo, truncado, o Bahia ganhando com gol de bola parada no último lance, assim, não, o Bahia ganhou de 3-0 de um time que tá na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. É cedo, é um time que vem da Série B, a gente imagina que não vai correr tantos riscos, mas também não vê o Atlético Paranaense brigando lá em cima. Quando você pega um adversário desse, o Bahia hoje é mais time que o Atlético Paranaense, você tem que ganhar bem. Foi isso que o Bahia fez e pelo início de temporada do Atlético, o Odair Helman está fazendo um bom trabalho. No final de semana passado ganharam de 4-1 do Botafogo dentro de casa, então para ver que não é um time que está brincando nesse Campeonato Brasileiro, o Bahia foi lá e ganhou com autoridade. Também estava aqui na minha lista dos vencedores o time em si, não só o treinador, que também merece destaque. É, o Bahia que é igual você falou, né, eu acho que é um bom time, não diria que é um elenco pronto para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, por exemplo, concordo que o Rogério Ceni geralmente leva os jogadores ao seu limite na competição, mas realmente a crítica. Acho que tanto em Copa do Brasil, como principalmente em Libertadores, a performance está bem abaixo do que a gente espera, assim, cair na pré-libertadores não dá. E é por isso que muito foi feita a crítica em cima dele, mas eu acho que pelo menos eles conseguiram dar essa resposta, né, você perde de goleada para o Remo, seu treinador vem na coletiva, xinga o time, fala que tá mal, que não sei o quê, no próximo jogo você dá a resposta 3-0 em cima do Furacão. Exatamente. Como eu destaquei, o Bahia também estava na minha lista, trazendo mais um dos vencedores. Eu coloquei Minas Gerais.
porque o Atlético ganhou bem da Chapecoense fora de casa. Acho que o trabalho ali do Eduardo Domingues começa a dar frutos. É o Barba Ball, já dá para descrever assim o que está sendo o time do Atlético. E tem sempre uma questão: treinador ruim, ele piora o time quando tem tempo para treinar. Treinador bom normalmente melhora o time quando tem tempo para treinar. E hoje achei que o Atlético jogou melhor do que vinha se apresentando nas últimas partidas, mostrando que o trabalho do seu técnico foi bem feito nessa pausa da data FIFA. Ganhou de 4-0 fora de casa, como eu destaquei. Então, um jogo desse tem que destacar, né? Apesar da Chapecoense a gente imaginar que vai brigar lá embaixo, o Atlético foi lá e fez a sua parte, não tem nada a ver com isso. Ganhou bem da Chapecoense. E o Cruzeiro, que era o único time que não tinha ganhado no campeonato até agora, estreia de treinador, ele também chegou na data FIFA. E assim como eu falei do Eduardo Domingues, vale destacar também o treinador do Cruzeiro, que chegou, trabalhou, e a gente viu o Cruzeiro jogando um futebol que em 2026 inteiro nós não tínhamos visto ainda. O Cruzeiro ganha por 3-0 do Vitória dentro do Mineirão. É um jogo que, em tese, dá para ser considerado tranquilo, mas pela fase que o Cruzeiro vinha, talvez nenhum jogo fosse tranquilo para esse time. Então é importante essa vitória para ganhar confiança, para já ficar ali perto de sair da zona de rebaixamento. O Arthur Jorge estreia com o pé direito no time da Raposa. Eu vou falar sobre o Cruzeiro um pouquinho mais pra frente, que eu tenho aqui outro tópico, mas, assim, o Vitória realmente, estatisticamente, era o melhor time para o Cruzeiro enfrentar. Vitória que não vence o Cruzeiro, em Minas Gerais, né, no Mineirão, ou o Cruzeiro como mandante, desde 1997. E se eu não me engano, desde então jogou 17 jogos, perdeu 15 e empatou 2. É um retrospecto, assim, extremamente favorável à Raposa. Mas eu coloquei aqui também Barba Domingues, eu podia ter colocado nós 2. Diga-se que no Vencedores e Perdedores da 8ª rodada, comentamos aqui que Barba Domingues era um vencedor mesmo com a derrota do Atlético para o Fluminense, porque o time já mostrava melhora, só que você jogar contra o Fluminense no Maracanã é duro. Dessa vez contra um adversário um pouco menos difícil, o time foi lá e ganhou bem da Chapecoense fora de casa, 4-0. Então, né, a gente também é vencedor nessa, e confiamos no trabalho de Barba Domingues, desde a última rodada. Trazendo aqui mais um vencedor, Matheus, eu diria que, assim, eu tinha Fernando Diniz como um perdedor, mas eu percebi que minha lista tinha muitos perdedores e poucos vencedores. Então eu transferi a torcida do Botafogo para os vencedores. Por que, você pergunta? Porque com Fernando Diniz no mercado, a torcida do Botafogo estava com bastante medo dele aparecer por terras cariocas, e eu acho que quando o seu time está mal das pernas, com risco de entrar na zona de rebaixamento, o Diniz não é um treinador que você quer ver à frente do cargo de técnico. Então, eu colocaria o Diniz porque as principais vagas de treinador da Série A parecem preenchidas por enquanto, a não ser que aconteça alguma reviravolta em Corinthians, ou algum outro time que mande embora o técnico, parece que a gente vai ter, sei lá, pelo menos um mês aí sem trocas de treinador. E o Botafogo, que seria talvez a vaga mais atraente, foi preenchida por Franklin Carvalho, que ex-auxiliar de Arthur Jorge, que estava lá quando ganhou o Brasileiro e a Copa do Brasil, mas que praticamente não tem experiência como treinador principal. Eu vi que ele teve uma em Portugal bem curta, há uns 3 anos atrás, o aproveitamento péssimo inclusive, mas eu acho que entre o incerto e o Diniz, nesse momento, a torcida do Botafogo prefere a incerteza. É, o Fernando Diniz, fazendo uma analogia aqui, eu acho que ele é um médico que tenta um tratamento ali um pouco diferenciado, mas às vezes o paciente não reage bem ao tratamento, né. Então nunca tem essa certeza. Às vezes o Botafogo preferiu ir, não digo nem bola de segurança, mas seguir
a cartilha que eles vêm seguindo com treinadores, né, o Botafogo normalmente dá uma apostada maior em treinadores, raríssimos casos desde a gestão Textor de técnicos brasileiros no time. Do que eu tô lembrando aqui foi o Caçapa de interino, o Lúcio Flávio e o Thiago Nunes. Não sei se teve algum outro nome brasileiro que treinou o Botafogo nesse período, eu acho que não. Mas dá para ver semelhanças ali com a questão do David Ancelotti. Nesse caso ali, um cara que fazia parte de comissão técnica, foi vitorioso no próprio clube, vai ter a oportunidade para treinar o time, mas não sei se eu gosto da escolha. E com relação a Fernando Diniz, eu tenho uma sugestão. Já que nós temos um treinador italiano na seleção brasileira, acho que a Itália pode ir atrás do Fernando Diniz para treinar o time para ver se volta à Copa do Mundo. Eu gostaria de ver esse casamento. O pior que tá, não vai ficar, né. Não tem como ser pior do que 3 edições de Copa do Mundo sem participar. Mesmo se Tem. você acrescentar uma quarta, eu acho que fica na mesma medida, não vai Acho que mais para 4 é esse pior. posto. Assim, você Eu sempre acho tem que é como uma loucura. piorar. Cara, o Fernando Diniz, ele vai inventar o futebol 2 quando ele for para o Red Bull Bragantino. Eu vi essa teoria, eu concordo, fortemente. É um time com dinheiro para fazer investimento que precisar, sem pressão nenhuma, que se jogar bem e perder uns jogos, a torcida não vai chiar como acontece com os grandes. É um time que a pretensão ali é meio de tabela, então qualquer coisa acima disso vai ser excelente. Então eu acho que Fernando Diniz e Red Bull Bragantino é uma combinação que algum dia vai acontecer e vai dar bom. Elenco jovem, e vai ver nele um cara que costuma revelar bons jogadores, costuma ajudar eles a crescer na carreira, vai estar todo mundo feliz de correr enquanto ele berra na beira do campo. O time tem dinheiro para trazer alguns jogadores mais exóticos que ele sugerir, não tem tanta pressão por resultado. Eu acho que daria certo um Fernando Diniz no Red Bull Bragantino, mas assim, não sei se a torcida do Bragantino ia ficar feliz com a minha indicação. Eh, não sei até que ponto seria interessante por conta do perfil de contratação, né, o Bragantino gosta de apostar em jogadores mais jovens para desenvolver, para vender. O trabalho de maior sucesso do Diniz foi com jogadores muito mais experientes, né, talvez tivesse essa dificuldade, mas tenho uma opinião sobre o técnico Fernando Diniz e vou falar aqui de novo. Ele é muito bom no time dos outros. No seu time ele não é tão legal assim, É, não posso mas falar que a minha experiência com ele no meu time foi boa. seguindo aqui com a minha lista, coloquei o Palmeiras como um dos vencedores, ganhou do Grêmio 2-1 jogando em casa. Mas não só por isso, acho que o Palmeiras está meio que, não digo disputando sozinho, mas vendo seus principais rivais ao título no começo do campeonato, Flamengo e Cruzeiro, tropeçando bem mais do que a gente imaginava. Então o Palmeiras já está começando a abrir uma gordura com relação a esses que a gente imagina disputando o título. Eu acho que o Cruzeiro nem dá para colocar nessa briga agora, teria que esperar um tempo por um início de temporada bem ruim. O Flamengo, atual campeão brasileiro de Libertadores, a gente ainda aposta, não fez um início tão ruim quanto o do Cruzeiro. O Flamengo está ali no bolo, na parte de cima da tabela, pelo menos. Mas com relação ao Palmeiras, já está ficando um pouquinho para trás. Então, tem uma frase que não sei se foi o Guardiola que falou, mas imputam muito a ele, de que é você não ganha o campeonato de pontos corridos nas 8 primeiras rodadas, mas você pode perdê-lo nas 8 primeiras rodadas. E talvez isso aí já vale para o Cruzeiro nessa temporada. E com relação ao Flamengo, se ficar ali ponto a ponto, esse início de temporada pode fazer falta. Os pontos que estão ficando pelo caminho. Exato. O Palmeiras era meu último aqui na lista de vencedores. Eu tinha, inclusive, Carlos Vinícius, que fez mais um gol. É impressionante, todo jogo ele faz gol. Estava aqui, mas com a nossa filosofia de colocar apenas, um personagem de cada jogo, eu cortei o Vini da Pose e coloquei aqui Palmeiras pelos motivos aí que você comentou, né. Não sei também, não somos Pepe Guardiola, mas a gente costuma falar aqui também que
3 pontos na primeira rodada e 3 pontos na última valem a mesma coisa. Então, independente de qual momento do campeonato, você ganhar e somar pontos é sempre muito importante. E o Palmeiras continua somando pontos, essa é a verdade. É o time que vão sempre falar que não joga um futebol bonito, que o Abel é pardal, que a escalação não faz sentido, que sofre muito para ganhar, que quando pega adversários mais fortes não consegue vencer, mas a verdade é que, enquanto isso, o Palmeiras continua somando ponto. O Palmeiras continua, jogou mal, ganhou. Jogou bem, ganhou. Jogou mais ou menos, ganhou. A questão é só quando pega times mais fortes. Só que o Campeonato Brasileiro, você vai ter, além do Palmeiras, 5 times de G6 e 14 times fora do G6. O Palmeiras ganha de todos esses 14 sempre. É algo impressionante. E no pontos corridos, você vai ser campeão assim. É, e nesse campeonato, o confronto que eu me lembro do Palmeiras de G6 e saiu vitorioso fora de casa, que foi contra o São Paulo. Era ali um líder, vice-líder, o Palmeiras foi lá e conseguiu a vitória. Então, parece que nesse ano ainda, é uma amostra curta, é verdade, mas contra os times de cima, o Palmeiras se saiu bem no confronto que teve. Então, muito sólido o time do Palmeiras. É, pode não ser campeão sempre, como nas 2 últimas temporadas não foi, mas estava sempre brigando pelos títulos. Exato. Acabaram os meus vencedores, inclusive. Você tem mais algum aí para puxar? Então, por aqui foram todos também. Então vamos para os perdedores. Vamos. Que essa rodada, pelo menos, eu tive dificuldade para peneirar todos os perdedores que eu queria. Eu tive que arranjar jeito de juntar 2 itens num só para dar uma roubada, passei algum para vencedor. Mas começar aqui com o meu primeiro perdedor, eu falei que a gente podia estar entre os vencedores por causa de tudo do Barba, mas eu vou me colocar aqui como perdedor, porque eu confesso que quando eu vi que tinha esse São Paulo e Inter, eu estava assim: vou colocar Roger Machado, se ganhar eu ponho como vencedor, porque ganhou 2 clubes onde ele foi chutado, se perder, eu coloco ele como perdedor, porque lei do ex, perdeu para o time anterior, não sei o quê. E no final das contas, a verdade é que foi um empate, então não posso colocar ele nem como vencedor, nem como perdedor. Então quem perdeu fui eu e foi você, que a gente perdeu esse conteúdo aqui de ganhar uns likes com essa questão do Roger Machado enfrentando o ex-clube. Exato. Eu coloquei o São Paulo como um perdedor aqui, não muito pelo resultado do jogo, porque assim, você empatar com o Inter fora de casa não é um resultado ruim. Sim, acho que é muita pretensão. Talvez, sei lá, o Flamengo pode ir jogar hoje, pela forma como os times estão, no Beira-Rio e pensar em ganhar o jogo. Palmeiras, talvez também. Mas é sempre um jogo difícil. O Inter é um time que tem muita torcida, é um time de muita camisa, apesar de não viver o seu melhor momento. Mas coloco o São Paulo como um dos perdedores por causa não só desse jogo, mas pelo contexto, né? O time começou muito bem a temporada do Campeonato Brasileiro, o início ali foi um pouco mais instável do ano no Campeonato Paulista, estava se acertando com o Crespo, troca de treinador, chega o Roger Machado, até tem 2 vitórias ali no início de trabalho. São Paulo chegou a liderar o Campeonato Brasileiro no começo, mas parece que foi fogo de palha, né? Não deve estar nessa briga no decorrer do campeonato, então coloco o São Paulo como um dos perdedores, porque esse time, essa diretoria não correspondem à grandeza do clube e isso já tem algum tempo. Teve um espasmo ali com o título de Copa do Brasil, mas aquele São Paulo soberano, que foi um apelido que o time ganhou, a gente já não vê tem um tempo. Eu acho que dá para colocar os 2 times aqui nos perdedores, né. O Inter que vive uma fase, conseguiu, 2 vitórias seguidas, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro por, placares mínimos, 2-1, 2-0. Mas assim, dentro de casa, contra um adversário que é o São Paulo, que não vive o melhor momento, mas que é um time da parte de cima da tabela, saiu na frente, estava jogando bem, mas no segundo tempo o time, assim, mudou do vinho para a água, tomou esse empate. E o São Paulo, que é o time que estava ali brigando pela liderança, era o líder e agora não vence há 3 rodadas. A verdade é que até agora, o medo que muita gente tinha da demissão do Crespo, a contratação do Roger Machado, tem se provado verdadeiro, porque a verdade é que o desempenho da equipe caiu depois da alteração do técnico. Eh,
Sim, pode ser que venha a melhorar, mas hoje, se você comparar como o São Paulo está agora e como estava um mês atrás estava bem melhor. Exato. E você foi falando que os 2 poderiam ser perdedores, veio na minha mente, assim, de imediato, há 20 anos atrás, os 2 times faziam final de Libertadores, que o Inter ganhou a sua primeira, o São Paulo poderia ser bicampeão da América consecutivo. Quanta coisa mudou, né. Esse ano o São Paulino começou desesperado, achando que o time ia ser rebaixado, e o Inter estava aliviado por não ter caído para a Série B e preocupado com o ano que chegava, porque não via mudanças nenhuma mudança acontecendo no clube. Então, é um cenário bem complicado para os 2. Você está certo, os 2 poderiam caber nos perdedores, não só nessa rodada, né, se eu fosse apostar, falaria que eles vão ser frequentes nessa lista aqui, Podem estar entre os perdedores do ano, né, no vídeo especial de vencedores e perdedores da temporada. com certeza. Mas, trazendo aqui mais um perdedor da minha lista, São Paulo estava aqui na minha, é o volante Alan do Corinthians que roubou a cena, né, assim, inacreditável, cara. Eh Vários tapas no braço do Lúcio Acosta e ainda não por satisfeito, o cara resolve meter a mão no saco lá na frente do juiz e esperar o quê, né? Além de um cartão vermelho, um dos perdedores, mas destacar aqui, roubou a cena, né? Talvez tenha sido o lance mais visto da rodada de Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim tá nos perdedores aqui. É difícil até você acreditar que não foi por querer essa expulsão, né, porque ele fez muita força. Ele poderia ter tomado uns 3 cartões vermelhos diferentes nessa cena aí, cada vez mais espalhafatoso na falta e na quebra das regras do futebol que ele apresentou ali. E aí, Matheus, você puxou 2 assuntos aqui, que eu falei que eu tinha roubado para colocar 2 itens em um só, e você me deu o gancho para os 2 nesse exato momento, que eu coloquei a família Júnior aqui como perdedora. Primeiramente, Dorival Júnior, que vive o seu pior momento à frente do Corinthians, eu acho que dá para falar. Corinthians aí que não vence há 5 rodadas do Campeonato Brasileiro. A narrativa que o time escolhe jogos, eu já disse algumas vezes que eu não sou tão fã, porque eu acho que você passa uma falsa sensação de paz para o elenco, né, você tá passando meio com pano: "Ah, eles são bonzinhos, mas eles escolhem, coitadinhos, não sei o quê". Eu acho que, primeiro, você está tratando um time que tem resultados ruins como se eles fossem bons, isso é sempre perigoso. E segundo, que se for verdade, você tinha que ficar com mais raiva e não com menos de ter jogador vagabundo jogando no seu time. Mas assim, eu acho que o Dorival parece que o trabalho dele não está engrenando, as coisas que ele está testando e está tentando não estão dando certo. E como eu disse, né, talvez hoje seja o treinador que tenha um assento mais quente entre todos do Brasileirão. E agora, ainda sem o Alan para a próxima partida, eu não sei se isso é ruim ou bom, visto o futebol que ele tem apresentado, mas uma opção a menos para ele aí para a próxima partida do Corinthians. E o outro Júnior aqui, obviamente, é Neymar Júnior, que teve aí um tempo para treinar durante a data FIFA, voltou, mostrou as mesmas coisas que todo mundo já sabia o tempo todo. Fez uma partida em que a cada 10 bolas que ele pegava, ele perdia 9 de formas ridículas. Mostrou espasmos de genialidade, que a gente sempre soube que estava ali. Os 2 gols do Santos saem do pé dele, uma bela assistência e um passe, no segundo tempo, que depois gera assistência, né, então você fica ainda nessa mesma dicotomia de que ele vai perder 9 bolas em 10, mas na 10ª ele pode conseguir alguma coisa, se você acha que isso é suficiente ou não, é outro assunto, mas enfim, no final das contas, ninguém vai falar se o jogo dele foi ruim, ninguém vai falar que ele deu assistência, vão falar que ele foi idiota mais uma vez, que, né, muito se comentou que ele teria uma oportunidade de mostrar se ele estava realmente apto numa partida disputada contra o Flamengo, que ele não vai jogar, porque ele tomou um cartão amarelo imbecil no final do jogo, que já estava decidido. Ele estava com 2 cartões amarelos, pendurado, todo mundo sabia disso, todo mundo comentou isso antes do jogo, então imagino que ele também tinha noção. E aos 42 do segundo tempo, ele toma uma entrada forte do jogador
eh, adversário, é verdade, mas assim, o jogo já acabou, você tá ganhando, você tá pendurado. Se tem uma coisa que você não vai fazer, é levantar e tirar satisfação com outro cara na frente do juiz. O que que o juiz fez? Pum, amarelo nele, tá fora do jogo contra o Flamengo. Depois o Santos joga na altitude, que já falaram, né, já deram indício que o Neymar não vai fazer essas viagens para jogar competições a sul-americana pelo Santos. Então ele vai ficar aí mais 10 dias de molho, sem conseguir jogar, sem conseguir mostrar futebol, sem conseguir ganhar ritmo. Todo mundo falando quão imbecil ele foi no lance que ele foi suspenso. Vamos lá, você trouxe 2 assuntos. O Dorival, eu acho que ele tá pegando uma aura, assim, não sei se você concorda, meio Mano Menezes no Cruzeiro. Era um time que na Copa do Brasil ia muito bem, mas no Campeonato Brasileiro deixava, mais a desejar. Acho que ele 2018, 17 acho que o Cruzeiro fez até um bom campeonato, apesar de poder ter ido melhor. 2018 foi um pouco assim, um time às vezes parecendo um pouco indolente, mas como ganhou a Copa do Brasil, todo mundo falou: "O Cruzeiro fez um bom ano". Assim, foi bem parecido com o Corinthians, tá? Campeão estadual, campeão da Copa do Brasil. Mas 2019 a gente viu o que aconteceu. Não sei se o Corinthians chega nesse nível, mas realmente sim, quando o elenco escolhe o jogo que quer jogar, de repente eles podem passar e não escolher jogo nenhum. Você tá sempre nesse risco aí. E a gente destacava aqui, o Corinthians tem um time titular bom, mas em questão de elenco, não vejo como grande coisa esse do Corinthians. E acho que vai seguir com essa toada até ser eliminado das Copas. E aí vão olhar para o Campeonato Brasileiro, ver que o time não está bem, e aí vem a crise. Mas concordo com você de que o Dorival Júnior, apesar do título da Copa do Brasil, não faz um grande trabalho no Corinthians. Sobre Neymar, só vou dizer o seguinte: e o vagabundo tá lá, né? Será que tem. Mas eu fico uma pergunta aqui. Será que vai ter pokerzinho na rodada contra o Flamengo? Sem dúvida. Ah, você tem dúvidas? É. Quer que ele fique Inclusive, fazendo o assim, quê? eu sou um admirador do pôquer, eu gosto, acho legal de jogar. Não aposto muita coisa, assim, quase nada, jogo mais por diversão ali com a galera, mas vamos ver o Ney, né? O Ney acho que tá mais preocupado com a performance dele no poker do que qualquer outra coisa, como ele mesmo disse num vídeo, quando vazou a informação de que ele passou jogando o final de semana quando o Santos enfrentou o Cruzeiro e falou que estava satisfeito com a sua performance. Então, não vou comentar porque eu não sei o resultado das partidas. Ah, mas você queria que ele, como capitão e líder de um time, vivendo um mau momento e brigando desde já contra o rebaixamento, viajasse com a equipe para uma partida difícil, Matheus, em vez de jogar pôquer? Você está Pera, querendo pera, pera, demais pera também aí. do nosso menino. Capitão e líder? Não. Neymar é Teoricamente. o Neymar é o dono do Santos. Ele faz o que ele quer naquele clube. Escolhe quando vai jogar, se vai viajar ou não. Tipo, alguém tem coragem de falar não pro Neymar no Santos? Na vida dele? O Talvez Ancelotti. o Ancelotti talvez seja o primeiro que tem essa moral. E ele não tá nem aí. E talvez o Neymar aprenda da pior forma, como é ter alguém que te diga não. Exato. Próximo perdedor? Para meu próximo perdedor aqui é o Mirassol. Mais uma derrota, perdeu para o Botafogo, que já destacamos aqui, não vive grande fase. E assim, eu acho que está na hora da gente falar como está sendo o ano do Mirassol. Está sendo ruim o ano do Mirassol, está na zona de rebaixamento. É, Às vezes, não sei como é que fica a questão, talvez falar por mim. Tinha um pouco de receio de criticar, também olhando um pouco a temporada passada, pelo contexto do clube, não é um clube tão tradicional assim na Série A, mas tem que ser dito. O ano do Mirassol não vem sendo bom. E se não abrir o olho, pode entrar nessa briga contra o rebaixamento. É, e assim, Libertadores ainda não começou, né? E sobre essa crítica, eu acho que não são nem só os resultados. Eu acho que o time do Mirassol, a forma que eles jogam é bem diferente do ano passado. É um time muito mais passivo, um time que assiste muito mais o jogo, não tem mesmo aquela agressividade, aquela vontade que você via. Eu acho que perdeu algumas peças importantes no meio de campo, essa equipe do Mirassol. Não conseguiu,
recompor elas de forma correta. As grandes contratações do ano também não sinto que estejam fazendo a diferença que se esperava. Se quiser ainda dividir a atenção com a Libertadores, eu acho que a situação pode piorar. Então eu concordo, acho que o Mirassol hoje vive um momento delicado. É óbvio que é cedo para falar: "Ah, vai brigar para não cair até o final", mas com certeza é algo para se ficar de olho. Acho que o Mirassol esse ano, assim, a temporada já começou bem abaixo do ano passado e bem abaixo da expectativa, independente de não acreditar que o Mirassol fosse fazer a mesma coisa que fez ano passado esse ano, acho que ninguém esperava que fosse ser tão diferente também. A regressão à média no Mirassol tá sendo mais pesada, né, tá voltando mais do que devia. É, com certeza. E aqui, Matheus, a gente já tinha comentado um pouco do Cruzeiro, então eu vou trazer aqui mais um perdedor, para mim é o Tite, porque, assim, o contraste ficou feio para ele, né. Se você for pegar o Arthur Jorge e o Tite, eles mandaram a campo equipes bem, similares, eu diria, não tem uma diferença muito óbvia no time dos 2, se você for pegar no papel. Mas os detalhes trazem um contraste tão forte que fica feio para o Tite, essa é a verdade. O Cruzeiro que entrou em campo, no último jogo e no último jogo do Tite, apesar de no papel parecer muito parecido, é completamente diferente. A postura dos jogadores, a forma que o time jogou, assim, o Gerson conseguiu jogar na função dele como segundo volante, e foi outro jogador, não tinha tocado na bola atrás do meio de campo tantas vezes, em nenhum momento com o Tite, não tinha ajudado tanto a saída de bola. Caio Jorge de volta, continua fazendo gols. O Christian, magicamente, pareceu o Christian do ano passado, não foi mais aquele mesmo jogador perdido dentro de campo que a gente via com o Tite. Pressão alta, muita vontade, um treinador enérgico na beira do campo. Fabrício Bruno voltando a ter uma atuação do nível que teve ano passado. A defesa sem sofrer gols depois de muito tempo. Então, assim, pequenos detalhes que fizeram tanta diferença que fica óbvio, o nível do trabalho dos 2 treinadores. Isso porque o Arthur Jorge teve 10 dias no cargo para fazer essa mudança. Então, assim, eu acho que se o trabalho do Tite já não tinha colocado ele para baixo na lista aí das equipes que teve um novo treinador, acho que a estreia do Arthur Jorge jogou ele, assim, no fundo do poço da provável contratação aí das próximas equipes. Só pra te passar uma informação que talvez você fique surpreso, o último jogo do Cruzeiro, o time também não sofreu gols. Foi um 0-0 com o Santos, mas aí já era o Wesley Não era o Carvalho, não era o Tite, né. Tite. Exatamente, mas só para dar essa zoada aqui. E acho que o termo que você falou de energia, para mim é o que simboliza mais. Desde a Copa do Mundo, o Tite parece muito sem energia, né. Não sei se dá para chamar de fase mais, porque já são 2 trabalhos, chegou no Flamengo no final de 23, 24 todo, fica ali 25, tira um ano sabático, volta, mas parece que essa questão ele não conseguiu resolver. Então é realmente bem complicado. Eu vi um cara zoando falando que, assim, esse time do Cruzeiro talvez só saiba falar português de Portugal. O problema é que o Tite estava falando chinês com esses caras, ninguém estava entendendo nada. Então, realmente o contraste foi bem ruim para o Tite. Eu falei, né, a escalação, apesar de parecer a mesma, foi tão diferente que parece que não é nem o mesmo esporte, né. Diferença na forma de marcação, de pressão, de roubada de bola, de intensidade, de bola parada, de criação de jogadas. Então, assim, eu acho que o Tite perde mais com o trabalho do Arthur Jorge do que com o próprio trabalho do Tite, que expõe, na verdade, quão ruim foi o trabalho do Tite. Exatamente. Você tem mais quantos perdedores aí na lista? Só para Cara, saber. eu tenho mais 2. Mais 2. Eu tenho mais Sim. um só. Quer falar outro aí? Já? Vou falar aqui um mais rápido então, que eu imagino que o meu próximo aqui tem a ver com o seu último.
Vou trazer aqui o Saldívia, jogador do Vasco, que faz um gol contra, no final da partida, que dá o empate ao Curitiba. E assim, o Vasco, que vinha numa excelente sequência com o Renato Gaúcho, ainda não perdeu, mas fez um bom primeiro tempo, sai na frente, perde jogadores importantes, perde o Cuiabano, que faz um bom campeonato. Se eu não me engano, depois ainda perde o Piton, que entrou no lugar do Cuiabano. Segundo tempo, um Vasco irreconhecível, ou talvez reconhecível, que é o Vasco que a gente tinha visto antes do Renato Gaúcho chegar, recuado, tomando sufoco, aquele jogo que você percebe que em algum momento vai dar ruim, que o time vai tomar o gol de empate. E assim, o zagueiro Saldívia, que já tinha feito algumas jogadas questionáveis, termina fazendo um gol contra meio bobo, ainda no final da partida, para tirar os 3 pontos do Vasco. Por isso ele está aqui na minha lista de perdedores. É, o Vasco que vive o momento lua de mel com o Renato Gaúcho, e talvez ele goste muito dessa fase. O resto do relacionamento, que é assim, o dia a dia ali, a convivência, talvez não seja muito a cara de Renato Gaúcho, ele só quer saber da lua de mel, que é aquele momento de festa ali, é mais a cara dele. Os primeiros 3 meses de Renato Gaúcho é capaz de vencer até a Inter de Milão, como nós vimos no ano passado. E ele vem fazendo um início muito bom no Vasco, é bom frisar. Poderia ter vencido esse jogo, mas, como você falou, na infelicidade do zagueiro, o Vasco acabou não saindo com a vitória. E você comentou esse jogo, ele tinha até passado batido aqui na minha lista, mas só destacar, pode até ser colocado nos vencedores, a torcida do Curitiba, a homenagem que fez pro zagueiro, o Jaci, se eu não estou enganado, é o nome dele, que perdeu a mãe recentemente, a torcida fez uma homenagem para o jogador. É muito bacana ver que um momento difícil pessoalmente pro atleta, ele tem o apoio da torcida, né. É um jogador que vem se destacando no campeonato, que já fez gol em alguns jogos, então, só para fazer a menção aqui, não deixar passar batido a festa que a torcida do Coxa fez, em homenagem à mãe do jogador. Bom zagueiro, Jaci. Exato. Trazendo aqui o meu último perdedor da minha lista, você falou que pode ter a ver com o seu, vamos ver agora. Flamengo tomou um 3-0 do Bragantino e, assim, talvez o primeiro grande desafio do Leonardo Jardim que ele vai enfrentar, primeiro revés que ele tem ali na trajetória dele pelo Flamengo, e não só por esse placar, não só por esse resultado que já é bem ruim, o Flamengo tomar 3-0 do Bragantino realmente chama a atenção, mas também por todo o contexto que eu falei na situação do Palmeiras, né. A expectativa do Flamengo é sempre disputar os títulos, é sempre estar na briga, sempre entrar no campeonato pensando em conquistar. E esse início de temporada mais atribulado do Flamengo pode tirar a chance de um título brasileiro, né? Se o Palmeiras continuar consistente, o Flamengo continuar patinando até engrenar o trabalho do Leonardo Jardim, quando você vê, a diferença pode estar em 10, em 12 pontos. E aí, para você tirar de um time do Palmeiras, que raramente deixa ponto no caminho, é mais complicado. Então, 3-0 bem ruim para o Flamengo. Teve até jogador expulso durante o jogo. Está entre os perdedores aqui na minha lista. Eu fiquei até em dúvida em quem colocar aqui como perdedor, né. Obviamente, eu colocar a instituição Flamengo. Leonardo Jardim também é uma escolha que podia ser feita, porque está sendo bastante xingado. Primeiro momento aí que ele tem tempo de treinar nessa data FIFA e a equipe volta no futebol patético. É 3-0 para o Red Bull Bragantino, sofre 4 gols e o quarto gol ainda é anulado. Podia ter colocado o Pulgar, que foi expulso, e assim, num lance imbecil também, que ele vai para bater no jogador do Red Bull Bragantino, na frente de todo mundo, o árbitro ainda dá um amarelo. O Pulgar também, o que era para ele ter sido expulso, ele toma amarelo, também é brincadeira. Na final da Libertadores, inclusive, era para ele ter deixado o Flamengo com 1 a menos no primeiro tempo. O árbitro O Pulgar, ele tem uma característica que eu acho que o Casemiro também tinha na Champions League, no tricampeonato do Real Madrid. Ele tem o passe livre para bater em quem ele quiser. É basicamente isso que acontece com o Pulgar no futebol brasileiro, como aconteceu com o Casemiro naquele período.
sim, se você for parar para ver, o Casemiro deveria ter sido expulso em alguns jogos daquela campanha. Poderia até mudar o rumo do time na Champions, mas ele tinha esse green card aí para descer a lenha nos outros jogadores. Exato, só que aqui foi tão óbvio o que ele fez, que ele deu um soco, uma cotovelada na cabeça do jogador do Bragantino por trás, assim, na a bola que estava no alto, que o VAR chamou e o árbitro foi obrigado a expulsar ele, então podia ter colocado ele também entre os perdedores, seria justo. Praticamente qualquer jogador titular do Flamengo caberia aqui, e eu escolhi um, só para representar, que foi Lucas Paquetá, né, que foi contratado a peso de ouro, 42 milhões de euros, maior contratação da história do Flamengo, do Brasil, da América do Sul, e não teve o começo que se esperava do Paquetá. Eu acho que estava abaixo das expectativas de todo mundo e representa bastante essa partida, que o time perdendo aí de 3-0, ele é substituído no intervalo. Então, assim, com certeza não é isso que você espera quando você traz um jogador como o Lucas Paquetá pelo preço que foi pago nele. Então, além de tudo, o cara ainda foi tirado como um dos piores em campo numa partida que estava todo mundo mal. E o Jardim escolheu: você é o cara que vai sair para eu tentar mudar o jogo, porque você está atrapalhando o time. Então, fica ainda mais feio para o Paquetá quando você analisa tudo, porque ele estava fazendo uma péssima partida, né? Não é como se tivesse sido injusto. Se desse para mudar 11 jogadores, eu acho que o Jardim tinha que ter mudado os 11. Mas no final das contas, eu acho que as maiores críticas vão ficar para o Paquetá e para o Jardim, que também vai conhecer aí pela primeira vez a máquina de triturar que é a mídia quando o Flamengo perde. Exatamente, né, uma situação que ele tinha no Cruzeiro, que era muito confortável, que era a confiança da torcida, o respaldo do dono. No Flamengo, se ele tiver outros resultados, negativos, não digo nem um placar tão feio assim como foi o jogo de hoje, ele já vai ser muito cobrado. Então, 2 derrotas seguidas então já no Flamengo já é crise. Assim, aí já vem a Flamídia aí, criando o fim do mundo no clube, e é uma situação que ele vai conhecer se não ganhar o próximo jogo. Com relação ao Lucas Paquetá, eu vi um comentário no Twitter que ele imaginava vir ao Brasil, nesses 6 meses antes da Copa, jogar bem, criar um movimento popular por estar no clube mais de maior torcida do país, que o levaria à Copa do Mundo, com certeza. Qual foi o problema? Ele estava escondido na Inglaterra, assim, escondido entre aspas, né, aos olhos do público majoritário aqui brasileiro, vinha sendo convocado, ele volta e a galera tá percebendo que ele não tá jogando nada. E pode tirar ele da Copa do Mundo. Então o movimento que ele fez para levá-lo à Copa pode ser justamente o que vai tirá-lo do Mundial. Irônico. Eu acho que hoje, inclusive, se a convocação fosse amanhã, ele estaria fora, né? Porque eu acho que Merecidamente. não, o meio-campo tá meio fechado. Eu acho que depois dessa partida do Danilo ainda na data FIFA, roubou essa vaga e eu acho que hoje o Paquetá não está entre os 26, né. Pode ser que ele melhore e aí o Ancelotti convoque ele em maio, mas hoje, também por ter voltado ao Brasil e não estar jogando bem, eu acho que ele está fora e só completa aí a noite desastrosa que o Paquetá e o Flamengo tiveram em Bragança Paulista. A verdade É, também é que o retrospecto do Flamengo contra o Bragantino é horroroso, né. Gosta de perder também para o Red Bull. exatamente. Tem dificuldades quando joga em Bragança Paulista o time do Flamengo. Só uma pitadinha sobre esse comentário aí de seleção brasileira. Gostaria de falar aqui, coisa que você já comentou antes em outros vídeos. eh, Se qualquer meia brasileiro, obviamente todos serão brasileiros, jogando no futebol brasileiro, estiver na lista que não se chame Matheus Pereira, vai ser injusto. Se ele estiver na lista, podem ir outros também. Mas se ele não estiver e outro for, é injusto. Matheus Pereira é o melhor meio do futebol brasileiro hoje. Por muito. Não tem ninguém perto. Exato. Acho que é isso, né. Tem É mais isso. alguém aí para trazer?
Não, foram todos. Tinha até colocado a Chapecoense, mas acho que é chovendo molhado. Falei mais sobre o Atlético. Melhor destacar quem ganhou nesse jogo, até porque Chapecoense ali não sei se me surpreendeu a derrota, então não sei se dá para destacar como perdedor. Mas é isso, né? 45 minutos de vídeo, chegamos ao final. A gente agradece todo mundo que chegou até aqui. Pedimos para você deixar o seu like, comentar aqui embaixo se você concorda com os vencedores, se você discorda, se você tem algum a acrescentar, se a gente deixou passar alguma coisa aqui. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquele torcedor do time que está entre os vencedores, que está entre os perdedores, com quem não está em lugar nenhum, para mostrar o seu time é tão irrelevante nessa rodada que não entrou nem nos vencedores nem nos perdedores. Ele está por aí no Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. A gente teve um mês de março muito bom, então ajude a gente a ter um mês de abril também bem legal. A gente agradece mais uma vez. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!